advogado Hélio Ideria Júnior, e assuntos bem interessantes eu chamo a sua atenção. Lembrando que você pode inscrever-se no canal, acione lá o sininho também, nos acompanhe. Doutor Hélio, obrigado por nos atender. Muito obrigado por me convidar, é uma honra, é sempre uma satisfação conversar contigo, né? Sou admirador do teu trabalho já há muito tempo, você sabe. Obrigado. Então, quando veio o convite, não hesitei em aceitar. Primeiramente, doutor Hélio, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua carreira. Eu sou nascido em Cascavel, minha família é de Londrina, né? Mas meu pai veio para cá em 71, recém-formado dentista lá pela UEL, veio para cá, casou-se com a minha mãe. Nasci em Cascavel em 74, morei aqui até os 14 e aí fui estudar em Londrina, né? Fiz o colegial na época, chamava colegial, e me formei na UEL em 98, fiz pós-graduação por lá e retornei a Cascavel em 2000. Comecei a advogar aqui, iniciei as atividades como professor também em 2002, primeiramente na Unipar, depois dei aula na FAG, na Univel, dei aula na Unipar Toledo, na UDC de Foz, foram 15 anos lecionando na graduação. Também fui secretário-geral da OAB de Cascavel, fui vice-presidente da OAB de Cascavel, cheguei a assumir a presidência interinamente. Depois fui presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de 2015 a 2018. E agora retornei ao Tribunal de Ética e Disciplina, onde estou hoje, na Câmara Especial, que julga casos de suspensão cautelar, expulsão e de advogados que eventualmente cometem infrações disciplinares ou éticas, né? E tenho advogado nesses 26 anos aí na área criminal. O escritório também é da área civil, mas a minha formação toda é em processo penal, direito constitucional. O senhor pretende chegar onde? Tem alguma outra ambição? Uma ambição dentro de uma palavra positiva da carreira? Eu acho assim, a minha ideia é sempre estar evoluindo na advocacia. Eu sempre quis ser advogado. Nunca passou pela minha cabeça prestar concurso público. Não tenho perfil para ficar em gabinete, não é o meu perfil, né? Admiro quem tem, mas não é o meu. Então sempre quis ser advogado. Então toda a minha carreira eu venho tentando me aprimorar como advogado, né, para dar um atendimento cada vez mais eficaz aos nossos clientes e diria para ti que hoje eu sou um advogado muito melhor do que era há 10 anos atrás e pretendo amanhã ser um advogado melhor que hoje. Essa é a minha pretensão. Os caminhos que a vida vai nos levar, eu não sei. Mas não tenho pretensões, até muita gente fala pelos vídeos que a gente coloca na rede social, pô, você vai querer ser candidato a deputado? Eu falei, não, de forma nenhuma, nem sou vinculado a partido político, me filiei ao Partido Novo por um breve período, foi o único partido que eu optei por me filiar, talvez o único que de fato eu tenha me identificado nos princípios e nos valores, né, com todo respeito aos demais. Mas eu vejo que a política no Brasil ela precisa de uma reforma geral, né? Inclusive de mentalidade do próprio eleitor com muita urgência. E falando em política, a gente está vivendo um momento bem delicado. Já não é de hoje, não é? Mas a gente observa e tudo isso é ruim para o nosso país. A gente fala muito hoje sobre a politização do judiciário, né, a judicialização da política. Como que o senhor vem acompanhando esses últimos desdobramentos aí, esses últimos fatos e onde nós podemos chegar? Bom, situação delicada nós vivemos alguns anos atrás. Agora nós vivemos uma situação caótica, completamente caótica do ponto de vista democrático, do ponto de vista jurídico. Nós perdemos completamente a segurança jurídica no Brasil e isso é gravíssimo, né? Gravíssimo porque a falta de segurança jurídica ela retira do país investidores, né? Os próprios brasileiros optam por tirar sempre que possível seu dinheiro daqui. Então você imagina um estrangeiro vir a um país onde a maior corte do país está o tempo todo infringindo a lei, o tempo todo desrespeitando as normas constitucionais, retirando processos de arquivo já com coisa julgada, o princípio da coisa julgada, ou seja, quando se encerra ele tem que acabar ali e revendo coisas que já estavam devidamente sepultadas, em tudo em nome da política, da chantagem, da coação. Então isso é péssimo para o país. Hoje nós vivemos um momento terrível, né, em que narrativas de democracia e antidemocracia
estão justificando toda a sorte de arbitrariedades e abusos por parte do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Alexandre de Moraes, que na minha leitura é alguém que não tem a plena faculdade mental, ele tem seríssimos problemas psicológicos, psiquiátricos, né? Vejo traços de psicopatia, de sadismo nessa pessoa, e que está na mais alta corte do país, né? Que deveria ser permeada por imparcialidade, que deveria ser permeada por honestidade, decência, e tudo que nós temos visto recentemente é o contrário disso, né? Então hoje nós temos um ataque à Constituição e à democracia sendo intitulado de movimento democrático, e quem denuncia é antidemocrático, né? Então quem vai contra esses abusos, quem denuncia, quem fala, é antidemocrático. É um jogo de narrativas terrível que está levando o Brasil para um enorme buraco. Mas, doutor, se isso está muito claro, as atitudes dele e esse posicionamento psíquico, sei lá, por que ninguém faz nada? Por que na prática a coisa não acontece? Porque nós temos amarras legais. Tá? Quando Montesquieu pensou os três poderes, judiciário, legislativo e executivo, ele imaginou um Estado democrático pautado nesses três pilares, né, que se autorregulam. Então, a Constituição do Brasil, ela prevê que deputados e senadores sejam julgados pelo STF e que eventuais abusos, crimes de responsabilidade que venham ser praticados pelo STF sejam julgados pelo Senado. Então você cria um instrumento de autocontrole, mas que na prática virou um instrumento de clientelismo, ou de troca de favores entre STF e Senado, ou de coação, né? Então assim, se você pautar aí um impeachment pelo crime, porque o Alexandre de Moraes comete um crime de responsabilidade por dia, eu já chego lá, que justificaria aí o seu impeachment. Mas aí o que acontece? Se vocês pautarem meu impeachment, eu vou pegar um processo que eu tenho seu aqui, um inquérito, e vou colocar na mesa, vou desengavetar, né? Ou vou prejudicar algum interesse teu de alguma forma. Então, existe essa relação perniciosa entre Senado e Supremo Tribunal Federal que não permite que sejam apurados os crimes praticados, cito como exemplo máximo, evidentemente, o ministro Alexandre de Moraes. O que são crimes de responsabilidade? Existem os crimes comuns, abuso de autoridade, peculato, homicídio, roubo, enfim, são chamados crimes comuns, previstos no Código Penal ou em leis especiais. E existem os chamados crimes de responsabilidade, que esses chamados crimes de responsabilidade só podem ser praticados por determinados sujeitos do Estado, como, por exemplo, o presidente da República, né, membros do Congresso Nacional e membros do Supremo Tribunal Federal. Então, um dos crimes de responsabilidade previsto é uma lei 1079, lá de 1951, diz lá, são crimes de responsabilidade de ministros do Supremo. E eles elencam algumas condutas, entre elas praticar atividade político-partidária. Então, quando você vê o ministro Luiz Roberto Barroso dizendo nós derrotamos o bolsonarismo, ele está confessando uma atividade político-partidária dentro do Supremo Tribunal. Isso é um crime de responsabilidade. O que acontece para quem pratica esse crime de responsabilidade? Impeachment. Impeachment pelo Senado Federal. Ocorre que o presidente anterior do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que visando benefícios ao seu escritório de advocacia no Supremo Tribunal Federal e também visando uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, que possivelmente ele vai ganhar, engavetava. São mais de 70 pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, quase 30 do Alexandre de Moraes, e nenhum foi pautado, ou seja, a vontade de um homem contra a de 80 senadores. Já temos 41 senadores isso que chama atenção, né? Porque quando você não alcança o número de assinaturas, aí não tem o que fazer. Aí é o Senado completo, os senadores estão. Mas quando aí é o jogo democrático. A quantidade de assinaturas necessárias, aí compete ao presidente. Aí é o presidente que está falhando, é isso? Completamente. E ele disse que não pautará nem que tenha 80 assinaturas. Né? Ou seja... Isso é grave. Isso é prevaricação. Isso é crime. Isso é deixar de fazer o que tem que ser feito na condição de presidente. Então hoje nós temos um sistema todo montado ao longo de décadas para favorecer esse jogo em detrimento do povo, em detrimento do Brasil. Então enquanto essas normas não forem alteradas, eu acho muito difícil que nós tenhamos uma melhoria nesse quadro. Tá? Então assim... Primeiro, precisamos acabar com o foro privilegiado, ou seja, acabar com essa história do Supremo Tribunal Federal julgar senadores e deputados.
Porque aí você retira essa moeda de troca, você retira esse instrumento de coação, de chantagem e de clientelismo. Um outro ponto muito importante é alterar a forma de nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos urgentemente acabar com essa história de indicação direta do presidente, porque isso só funciona em país sério e o Brasil não é, principalmente na política, um país sério. Então nós precisaríamos ter uma lista, que poderia ser uma lista de 6 nomes indicados pelo presidente da República, mais 6 indicados pelo Congresso Nacional, mais 6 pelo Judiciário, em que houvesse uma votação, ainda que indireta, dos presidentes dos tribunais estaduais e federais, presidentes dos Ministérios Públicos Estaduais, Ministério Público Federal, dos presidentes das OABs estaduais e federal, enfim, fazer uma eleição que pudesse pulverizar um pouco essa indicação para evitar o que acontece hoje, de um Flávio Dino estar que é um comunista assumido, né, partidário, né, um Cristiano Zanin, que era advogado do Lula. Então, assim, dificilmente nós teríamos um Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal se tivéssemos essa outra forma de eleição, ainda que indireta para o Supremo. Mas o principal, acabar com a vitaliciedade do cargo. Que hoje o ministro fica até os 75 anos na corte, viram verdadeiros reizinhos, né, por uma vida toda. Então precisaríamos estabelecer aí um mandato de 8 ou 10 anos, entrou, viveu, contribuiu com o Supremo e depois cede a vaga. Isso seria extremamente salutar para a nossa democracia. Então são medidas, são emendas à Constituição que precisam ser feitas com urgência e que retiraria esse superpoder do Supremo. Mas eles não querem isso. Quando se fala em pautar esse tipo de emenda, já vem ameaça, já vem chantagem, né? Então nós estamos reféns hoje de um tribunal político e de um ditador psicopata chamado Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes ainda é jovem, não é? Menos 60 anos, tem 56, 57 anos, tem muito chão ainda, muito tempo para cumprir. Agora, doutor, a gente tem ouvido pessoas dizerem também, assim, é necessário alguém firme, alguém que tome decisão. O legislativo não tem, às vezes, cumprido a sua função. E alguns dizem assim, mas o Bolsonaro também, que tem feito o contraditório, tem sido um braço forte para para lutar contra isso, né? E por isso que tem todo esse carinho de uma porção de pessoas no Brasil, mas também tem cometido alguns erros, não tem? Aquela história das joias, outras situações, a embaixada, às vezes nas manifestações, aquela posição dura atacando as próprias instituições, né? Alguns dizem, não, mas ele não ataca as instituições, ele ataca algumas pessoas, o próprio Alexandre de Moraes, mas acaba respingando nas instituições, que são sérias, né? As instituições em si, enfim. Alguns entendem que ele deveria ser louco para poder corrigir alguma coisa que também não está certa do outro lado. Bem, debater o papel das instituições é salutar em qualquer democracia, né? Criticar ou colocar em xeque, né? E hoje no Brasil se criou essa imposição que você questionar, por exemplo, a segurança das urnas eletrônicas ou o processo eleitoral, que nitidamente foi conduzido de maneira parcial em 2022, é um ato antidemocrático. Ao contrário, questionar-se é algo absolutamente salutar em qualquer democracia. Em relação ao ex-presidente Bolsonaro, sim, cometeu falhas e se engana quem pensa, no meu caso, por exemplo, como sou um anti-PT, um anti a política praticada pelo PT, que eu tenha político de estimação. Eu não tenho nenhum político de estimação, nem Jair Bolsonaro e nem ninguém. Cometeu seus erros, sem dúvida nenhuma, mas eu vi um homem que ingressou na presidência com ótimas intenções para enxugar o Estado, para moralizar, para melhorar a vida do povo brasileiro, mas bateu de frente com o sistema, bateu de frente com muitos interesses que vão desde a Rede Globo até o Supremo Tribunal Federal, e teve que se adaptar para não ser expurgado naquele momento, né? E talvez em função disso tenha sim cometido alguns equívocos, mas nem de longe, até porque, acreditem, se ele tivesse praticado crimes ou fosse corrupto ou tivesse... ele teria saído, porque o sistema o queria fora, vasculhou a vida desse homem em todos os aspectos e não conseguiu achar nada, é porque não tem, né? Teve filhos que não colaboraram, que criaram muita confusão também, então tenho sim minhas críticas também ao presidente Bolsonaro, mas que nem de longe se compara à desonestidade, à canalice
de um Lula, por exemplo, né? Que é um dos maiores criminosos da história do Brasil. Doutor, outro detalhe, eu gostaria que o senhor falasse também sobre a lei Magnitsky, porque a gente está falando do Alexandre de Moraes, e aí a gente vê a ação dos Estados Unidos, do governo norte-americano, do próprio Donald Trump, com o tarifaço, uma série de coisas. O Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, né? Aí a esquerda diz o seguinte, olha, a família Bolsonaro está querendo destruir o Brasil, joga contra o Brasil, não é? Essa série de situações aí que a gente acompanha também, como é que o senhor vê essa lei Magnitsky e o impacto para esses que foram sancionados? Eles de fato terão essas condições prejudicadas ou vão driblar isso, dá para conviver com isso e nada acontece na prática? Bom, são duas situações que levaram à aplicação das sanções da Magnitsky no Brasil, né? A primeira e a mais importante é a posição em que o presidente Lula colocou o Brasil. Colocou o Brasil ao lado de Irã, Rússia, China, Venezuela, né? Cuba, todos países inimigos dos Estados Unidos. Então o que o presidente Trump enxerga? Opa, se você é amigo dos meus inimigos, logo você é meu inimigo. Eu vou deixar meu inimigo forte ou vou deixar meu inimigo fraco? É evidente que ele, assim como ele taxou o mundo todo, não foi só o Brasil, mas ele foi negociando. O tarifaço que foi maior, e aí não tem nada a ver com o Bolsonaro nessa questão. Nós já chegamos lá, que isso é um apêndice da questão, mas a questão principal é o Lula nos BRICS aqui ter dito, vamos desdolarizar o mundo. Quer dizer, isso é muito caro para os Estados Unidos e para o presidente Trump. Ele mexeu no vespeiro. É lógico que isso teria consequências. Agora, as violações dos direitos humanos que vêm sendo praticadas por esse consórcio entre governo federal e STF, os abusos que vêm sendo praticados é um outro motivo muito grave, né, para se aplicar. E aí é o seguinte, é o exemplo que eu dou da família, né? Até eu gravei um vídeo sobre isso. Imagina um pai abusivo, um homem muito rico, poderoso, mas que abusa dos filhos, violenta a própria filha, abusa dos filhos, os mantém em cárcere privado. E a mãe, que poderia tomar uma providência, né, denunciar, ela fica bem quietinha, condescendente, porque quer o dinheiro, quer a boa vida que tem. Aí os vizinhos, escutando os gritos, percebendo o que está acontecendo, vão lá e avisam a imprensa. A imprensa vai lá e passa pano. Não, esse pai é assim mesmo, ela tem interesses econômicos também, tem negócios com o pai. Não, isso aí faz parte da educação e faz vistas grossas. Aí esses vizinhos vão lá e denunciam para a polícia vai, prende, verifica os crimes praticados, prende e o juiz impõe a ele uma pena, né? Então, fazendo uma analogia, esse pai é o Supremo Tribunal Federal, é o governo federal que está abusando do povo brasileiro, a filha violentada é a Constituição. A mãe que poderia denunciar o pai é o Senado Federal, que em troca de interesses não faz nada e fica quietinho. Quem são os vizinhos? Os vizinhos que denunciaram é a família Bolsonaro, são os deputados de direita, são os jornalistas exilados. E quem sancionou? Quem é a polícia e o juiz que prenderam e aplicaram a pena? É o governo Trump, é os Estados Unidos da América, que estão aplicando a Magnitsky, estão aplicando o tarifaço em função, não da denúncia, em função dos abusos praticados por esse pai. E aí você querer dizer que a culpa é do vizinho que denunciou? Mas essas crianças vão perder o apoio financeiro do pai, sim, mas vão poder se desenvolver com segurança depois, sem abusos. Então querer atribuir a culpa a quem denuncia, às testemunhas e não ao autor do crime, o autor dos abusos e das violações aos direitos humanos é o Supremo Tribunal Federal. Quem está colocando o Brasil contra os Estados Unidos é o governo federal, é o Lula. E querer dizer que a culpa é de quem denuncia, isso é uma narrativa estúpida, hipócrita, cínica, né? E que aí agora levantam a bandeira da soberania nacional. Soberania nacional. Para eles virou, na verdade, o governo estava no fundo do poço econômico, não tinha mais onde tirar, né, uma gastança absurda. Então agora eles acharam alguém para colocar a culpa. Tudo ia bem, a culpa é do Trump. Então para eles, esse vitimismo, que já faz parte da política da esquerda, achou um algoz, achou alguém para colocar a responsabilidade sobre uma má administração do país, sobre uma gastança desenfreada, um Estado inchado que, para fazer política, alimenta a ignorância para ter o voto dos ignorantes e gasta muito dinheiro para ter o apoio daquelas pessoas interessadas no dinheiro do Estado, que vão desde artistas com a Lei Rouanet até alguns órgãos de imprensa nacional que, no governo do PT, lucram e perderam muito dinheiro com o Bolsonaro e criaram em cima do Bolsonaro um demônio misógino, racista, coisa que é uma figura que foi criada
para defender os interesses econômicos de boa parte da grande mídia. Então essa é a realidade, o resto é narrativa. E a população, doutor, não consegue fazer essa leitura, a maioria não consegue acompanhar isso para ter uma posição, porque, vejamos, o Lula, e o senhor falava da questão econômica, vinha em queda, inclusive nas próprias pesquisas, embora alguns questionem também as pesquisas, né, que pode ter ali um direcionamento. Mas, enfim, as pesquisas apontavam que o Lula não conseguiria a reeleição. Depois desse fato, de todo esse imbróglio aí, que continua repercutindo e com desdobramentos, o Lula já assume de novo a dianteira e passa a ser um candidato com potencial de ser vencedor nas eleições do ano que vem. O senhor acha que isso de fato está acontecendo ou é um direcionamento subliminar, digamos assim, do sistema? Ou realmente isso tudo que está acontecendo está favorecendo a esquerda e o Lula pode continuar? Bom, a popularidade do Lula quando veio o tarifaço, ela estava lá no fundo do poço, estava no chinelo, né? E de fato houve ali um suspiro com essa bandeira da soberania, do nacionalismo. Mas quem é o eleitor do PT hoje? Isso é admitido por eles mesmos, o próprio Lula falando em discurso. Hoje o eleitor do PT é a pessoa com baixa escolaridade, né? A pessoa mais ignorante. Então nós temos dois tipos de eleitores clássicos do PT. Aquela pessoa que não entende o que está acontecendo, que acha que de fato o Lula tem interesse em tirar o Brasil da pobreza, e aqueles que têm interesse econômico, né? No governo Lula. As pessoas... A boa parte da população esclarecida do Brasil, honesta, os profissionais liberais, a classe média, os empresários, o agro, as pessoas que de fato põem o Brasil para cima, são anti-Lula. Então você acha que o Lula vai querer tirar as pessoas da pobreza e perder os seus eleitores? É óbvio que não. Hoje o Brasil virou um instrumento de assistencialismo, é bolsa disso, bolsa daquilo, para manter esses eleitores fiéis, né, achando que estão tendo vantagem com isso, quando na verdade o Brasil está se afundando. Não existe regime socialista ou comunista que tenha dado certo. A China, apesar do progresso econômico da China, né, é um país comunista, um país ditatorial, que teve que se socorrer do capitalismo para crescer, né, mas que continua mantendo a sua forma autoritária de conduzir o país. Então, a grande verdade é que socialismo e comunismo é sinônimo de miséria, se não for no curto, pelo menos no médio e longo prazo, que é o que vai acontecer com o Brasil, né? O dinheiro vai fugir daqui, né? As pessoas não vão deixar de acreditar no país e acaba virando um clubinho em que essa aristocracia comunista usa tênis de 8 mil reais, bolsa de não sei quanto, viajando pelo mundo e o povo passando fome. Bolsonaro vai ser julgado, né? Tem um julgamento já aí para o mês de setembro. Ele está inelegível. O senhor acredita que ele não vai ser candidato? O Bolsonaro vai ser preso. Vai ser preso. Vai ser condenado e preso. Né? Isso é um jogo de cartas marcadas em que todos sabemos. Né? Isso faz parte de um golpe de Estado que se iniciou nas eleições de 2022, em que a condução das eleições presidenciais pelo TSE foi feita de maneira parcial. Evidentemente, nós não tivemos eleições limpas em 2022. E não posso afirmar que houve fraude nas urnas, mas não nos deixaram saber, são contra o voto auditável, eu não sei porquê, né? Não ter uma forma de conferência, só é contra isso quem deve algo. Né? E o fato de ser contra já deixa dúvida, no mínimo. Né? É o exemplo que eu dou. Pô, se alguém é acusado por um segurança, você furtou um chocolate no supermercado, colocou embaixo da tua blusa, o que o inocente faz? Levanta e fala, não tem nada aqui. O que o culpado fala? Não, ninguém encosta em mim. Tira a blusa, tira a camisa, claro, tira a calça, fala faz qualquer coisa. Falou, não, ninguém encosta em mim, chama meu advogado e tal. Né? Que foi o que foi feito. Então, assim, a suspeita é muito grande de ter tido algum tipo de manipulação, né? Mas que aí eu não posso afirmar porque não me deixaram afirmar. Agora, que a eleição foi roubada na forma como foi conduzida e pela diferença de votos foi um fator determinante, isso nós não temos nenhuma dúvida. Né? Então, o golpe começou como uma traquitana jurídica. O Lula foi retirado da prisão e jogado na corrida presidencial. E aí o Bolsonaro inelegível porque se reuniu com embaixadores. Que é o papel deles, se reunir com embaixadores. O senhor acha que se ali ele não tivesse aquela manifestação, que evidentemente não é aceitável também, eles encontrariam outra situação? Com certeza. Essa manifestação do 8 de janeiro foi algo muito bem orquestrado, eles permitiram que isso acontecesse, incentivaram ali alguma depredação para acabar com os movimentos nos quartéis que estava de fato incomodando, né? Então foi o pretexto perfeito para espalhar, demonstrar força e dar sequência a esse golpe de Estado. E aí quem se revolta e quem denuncia esse golpe de Estado é chamado de antidemocrático. É uma narrativa cínica, né? Podem me calar,
mas não vão poder nunca tirar a minha opinião, o meu pensamento e a minha leitura disso. Só que o povo ignorante não vê, o povo ignorante acaba consumindo boa parte do que a grande mídia que tem interesses econômicos vende, né? E o Brasil caminhando a passos largos para o fundo do poço. Para a gente fechar, doutor, o senhor já falou um pouco a respeito, mas a gente vê aí a fuga de dólares, pessoas indo morar em outros países, né? Nós temos aqui pessoas com dinheiro, pessoas com condições de fazer isso, pessoas com entendimento de que realmente não dá certo. Aí a gente vê o Lula crescendo nas pesquisas e o Bolsonaro nessa outra situação. Tem o governador Ratinho, né? Outro dia nós conversamos com ele, está firme aí, está crescendo também nas pesquisas. Tem outros aí de direita, de repente poderia até ter uma pessoa mais equilibrada, né? Evitando os extremos. Mas enfim, o senhor já falou um pouco, mas gostaria que o senhor falasse mais. Para onde caminha o Brasil diante disso? Deveremos ter a reeleição do Lula. Tudo caminha para isso. Quer dizer, o PT ficaria mais 4 anos. Para onde a gente vai desse jeito? Mas a gente vai para o fundo do poço se isso acontecer. Não tem outra saída. Não, a gente vai para o fundo do poço se acontecer, porque o Brasil já em descredibilidade econômica, agora descredibilidade política, jurídica, né, vai acabar como todo país socialista e comunista. Né, na miséria. O país vai se arrebentando, né, de maneira gradual. Um país onde não há segurança jurídica, não há investimento. Ponto. O Brasil você não tem como crescer e evidentemente que você vai ter fuga de pessoas, fuga de capitais. É aquela história do Muro de Berlim, né? Para qual lado as pessoas tentavam fugir? Porque se construiu o muro? Justamente para aqueles do socialismo não fugirem para o capitalismo. É sempre assim. Os regimes socialistas e comunistas são tão bons que as pessoas tentam fugir de lá e são proibidas, né? E os regimes capitalistas as pessoas tentam entrar no país, como os Estados Unidos, e são proibidas de entrar. É só ver o que o mundo... Só que as pessoas, infelizmente, não conseguem ter essa leitura e o governo federal, que se vale da ignorância e da pobreza para se manter no poder, vai fazer de tudo para que continue essa falta de consciência política no Brasil. Infelizmente. Então, a nossa oportunidade é ano que vem, 2026, elegermos bons senadores, bons deputados comprometidos em acabar com esses privilégios, acabar e modificar esse sistema para que o Brasil possa ter uma esperança. Agora, eu tenho minhas dúvidas se teremos eleições limpas ano que vem. Eu não confio. Os Estados Unidos pode atacar o Brasil? Pode haver algum ataque? Acho que atacar nesse momento não, né? Mas a guerra comercial já está aí. Né? Infelizmente, a gente tem que nos socorrermos de fatores externos para colocar ordem na casa, né? Ao custo de tarifaços e dificultar a vida de parte da indústria do Brasil. É lamentável, mas os verdadeiros sabotadores, os verdadeiros agressores da soberania nacional são o STF, o governo federal, não é quem está punindo ou tendo que colocar medidas porque o Brasil mesmo, pelo seu sistema interno, não consegue resolver. Então, o grande culpado pelo tarifaço se chama Luiz Inácio Lula da Silva, as suas declarações, a sua aproximação com os inimigos dos Estados Unidos. O grande culpado da aplicação da lei Magnitsky são os próprios ditadores que estão aí recebendo essas medidas pelo seu desrespeito à lei, pelo seu descompromisso com a democracia. Agora, claro, aí vira tudo narrativa. Por que eles querem tanto banir as redes sociais ou controlar? Porque a mídia eles controlam. A verdade das redes sociais das pessoas eles não conseguem controlar. É por isso que eles querem esse controle para tentar manipular a opinião pública para que as pessoas não enxerguem o que nós já sabemos. A gente vê também, doutor, mais uma colocação, exageros, né, nas redes sociais. Aí quando se fala em regulamentar, quer dizer, sempre tem o contraditório, as posições que são colocadas. Não, é porque tem que ter um pouco mais de controle, né? Porque se você usar as redes para destruir, para atacar, para criar uma situação desfavorável, isso não é legal, não é? A liberdade, quando a gente fala de liberdade, ela tem limite, mas para isso tem a lei. Para isso tem a lei penal, para isso tem os crimes contra a honra. O senhor, como advogado, vê que essa complexidade é possível ter um equilíbrio ali. Claro, as pessoas que eventualmente se passarem nas redes sociais ou que exagerarem podem ser punidas, como se passarem ou exagerarem aqui fora das redes sociais. Né? O que se pode eventualmente se aprimorar é o instrumento de identificação dos usuários. Né? Aí, ok, você ter um instrumento para facilitar ali a identificação do IP que eventualmente tenha praticado um crime contra a honra, uma calúnia, uma difamação, um ataque, uma ameaça, né? Ou outros crimes como pedofilia, por exemplo, tá em voga esse assunto aí.
né? Então, agora, controlar o conteúdo previamente, isso é censura e que não se tolera em uma democracia. Diante dessa trajetória, dessa possibilidade que a gente desenhou aqui, doutor, o senhor pretende continuar no Brasil? O senhor gosta do Brasil? Ou já pensou em sair do país? Pois é, eu gosto do Brasil, evidentemente, meu país, eu tenho minha profissão enraizada aqui, né? E não poderia me dar a esse luxo, né, de deixar o país, mas se eu disser para você que já não pensei nisso, eu estaria mentindo para ti, porque de fato como as coisas estão, isso acaba vindo à cabeça. Mas optei por ficar, por lutar pelo meu país, pela minha família e seguir trabalhando e não vou me calar, né? O que eu disse aqui é o que eu acredito ser verdade, eu não estou com um discurso hipócrita, não tenho nenhuma pretensão política de nenhuma forma. A minha ideologia é a luta pelo meu país e pela minha família. Então, por hora, vou permanecer por aqui. Doutor Hélio, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço pelo convite, contem sempre comigo. Conversamos com o Dr. Hélio Ideria Júnior, advogado aqui em Cascavel. Inscreva-se no canal, vai lá, dá um toquezinho no sininho e nos acompanhe. Até o nosso próximo episódio.